Bom dia, estamos começando mais um programa Minha Cidade. E o programa Minha Cidade desta semana desembarca em Sapé, um município que fica a 60 quilômetros de João Pessoa. E no programa de hoje você vai saber como estão os preparativos para as comemorações dos 140 anos de nascimento do poeta Augusto dos Anjos. Você vai ver também como está o pé de tamarindo com mais de 300 anos, onde Augusto dos Anjos escreveu vários poemas. Nós vamos mostrar também um pouco das belezas naturais e históricas do município de Sapé, como está a administração pública e os pontos fortes da economia. Na zona rural de Sapé, nós vamos mostrar para você uma senzala que era usada por senhores de engenho para abrigar os escravos. A nossa equipe foi a primeira a entrar no local até agora. Você também vai conhecer aqui no município de Sapé o caldo de cana mais famoso da zona da Mata Paraibana. Tudo isso e muito mais agora no programa Minha Cidade, que já está no ar. Muito bom dia, estamos começando o programa Minha Cidade. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todo final de semana. Você aí, eu aqui, a gente interagindo com muita positividade. E hoje estamos no município de Sapé, mostrando um pouco da história dessa cidade, um pouco de tudo que há de bom em Sapé. E agora você vai conhecer os pontos positivos da administração e da história dessa cidade. Veja a matéria. Sapé tem 51 mil habitantes, é o 10º maior município da Paraíba em população. O nome Sapé tem origem indígena e quer dizer o que ilumina o caminho, o que dá claridade. Esse nome tem origem numa planta da região. O primeiro povoado da cidade nasceu a partir da chegada de uma estrada de ferro em 1882. Mas o município só foi criado em 1925 por determinação de uma lei do então presidente do estado da Paraíba, João Suassuna. A cidade ainda preserva muitos atrativos do passado. Um deles é essa fonte bem preservada no centro da cidade. A Praça João Pessoa, além da beleza, também guarda sua importância histórica. Um dos marcos da praça é que ela foi palco de reuniões de trabalhadores rurais na organização das Ligas Camponesas na Paraíba no final da década de 1950. A igreja matriz Nossa Senhora da Conceição também é um símbolo forte da religiosidade e da história do município. A arquitetura chama a atenção de quem visita a cidade. Essa atual fachada da igreja não é a original. Ela substituiu uma antiga e foi concluída em 1929. No centro da cidade também foi construído um pavilhão central. O local é uma espécie de museu que busca resgatar as tradições culturais e históricas do município. Esse pavilhão ele nasce com uma proposta muito interessante da gente fazer o resgate da identidade do cidadão sapeense. A gente sabe que a identidade de um povo ele se dá principalmente pela cultura e pelas características que ele traz de originais dele. Então, esse equipamento aqui a gente resguarda alguma parte da história da cidade. E também a gente utiliza sempre os primeiros sábados do mês o espaço estratégico aqui do lado da Feira Livre em fazer esse resgate, em trazer de volta apresentações e manifestações culturais que ficaram guardadas na história da cidade. Em 2024, Sapé vai completar 99 anos de emancipação política. E você vai conhecer agora um pouco da história do Memorial Augusto dos Anjos, que fica aqui na cidade. Vai conhecer também a história desse pé de tamarindo, onde o poeta escreveu vários poemas. Confira. A Casa Amarela chama a atenção em meio ao verde na zona rural de Sapé. A construção, com cerca de 200 anos, se destaca em meio às ruínas e casarões imponentes que resistem ao tempo. Monumentos que guardam muita história sobre o passado do poeta Augusto dos Anjos. Do tempo da infância e da vida adulta do escritor, restam a casa onde funciona o memorial e o pé de tamarindo. Andar por essas terras é fazer um passeio literário no universo augustiniano
do poeta do eu. Entre o pé de tamarindo e a casa onde funciona o memorial, há muita história para ser contada sobre Augusto dos Anjos e a família dele. Aqui onde funciona hoje o Memorial Augusto dos Anjos, era uma casa que teve uma importância muito grande na família dele. E a 500 metros daqui existia o engenho da família. Justamente um percurso muito pequeno para hoje, né? Para os dias de hoje. Para aquele tempo talvez nem fosse um percurso tão pequeno, tão grande. E ali, justamente onde tem essas ruínas, ficava a casa da família. E nos finais de semana, eles vinham aqui para essa residência. E essa residência que hoje funciona o memorial, tem um detalhe muito interessante. Aqui morava a ama de leite de Augusto dos Anjos. Era justamente nesse local que ele passou o maior tempo da vida de criança. E a casa, que foi toda restaurada, guarda muitas lembranças do poeta. Eu vou conversar com uma pessoa aqui que sabe muito sobre Augusto dos Anjos, que é o professor Aderaldo Elias, diretor do memorial. Professor, seja bem-vindo. E nós temos aqui muitas lembranças de Augusto, inclusive histórias que pouca gente sabe, que o senhor vai contar para a gente aqui. E uma delas é aquela que os restos de Augusto nunca poderão chegar à Paraíba. Existem algumas injustiças com relação ao poeta, e uma delas é a mais importante: dizer que o poeta teria dito antes de morrer que nem depois da sua morte ele voltaria para esta terra, seus restos mortais. E isso é um equívoco. Antes de sua partida, ele vai ter um diálogo muito interessante com a sua viúva Esther Fialho. Ele vai dizer para ela: minha boa Esther, eu gostaria muito que o Guilherme e a Glorinha, seus 2 filhos, fossem educados na Paraíba. E mais, eu gostaria muito de poder descansar à sombra do tamarindo. O que ele quer dizer com isso? Que seu corpo tivesse sido sepultado à sombra da árvore que ele tanto amou, em onde toda a sua história começara lá atrás. Mas depois teve uma história da família, né, que tem aí um documento assinado que os restos dele não viriam para cá. Depois de um tempo da morte do Augusto, a viúva do Augusto retornou à Paraíba, Dona Esther Fialho, e foi ter com o governador Castro Pinto uma conversa no sentido de obter apoio para a volta da família à terra natal. E esse apoio foi negado. Então ela, extremamente revoltada com essa situação, né, a falta de respeito, de apoio com Augusto dos Anjos, decidiu deixar um decreto que foi executado pelos filhos. É uma declaração registrada em cartório no Rio de Janeiro, onde eles proíbem terminantemente o translado dos restos mortais do Augusto dos Anjos para a Paraíba. Esse casarão onde viveu a negra Guilhermina, ama de leite de Augusto dos Anjos, foi todo recuperado e adaptado para preservar a memória dela e do poeta. Os documentos, livros, as relíquias manuscritas e fotografias são todos bem protegidos. A 500 metros daqui está outra lembrança inseparável das memórias de Augusto dos Anjos: o centenário pé de tamarindo. Os nós no caule mostram a longevidade dessa árvore, que não oferece apenas frutos e sombra para quem vem aqui. Ela ainda é uma memória viva da história do poeta. A árvore gigantesca acolheu Augusto dos Anjos durante a infância e na vida adulta. Esse foi um local que funcionou como se fosse um santuário literário para ele. Nós estamos agora diante da maior testemunha da existência de Augusto dos Anjos, o tamarindo. Foi nessa árvore aqui onde ele escreveu vários poemas, onde ele, quando criança, já escrevia à sombra dessa árvore que já tem mais de 300 anos. E aqui é um canto que a gente sente uma energia diferente, né, sobre a obra. Quando você pensa na obra de Augusto dos Anjos, você sente uns arrepios, né, quando chega aqui. Sim. Aqui as pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada, meu querido, as pessoas se emocionam, choram. Até poetas que conseguem ter uma inspiração divina para escrever quando estão próximas a essa árvore, né, que já tem próximo 3 séculos de existência e que é o maior símbolo vivo do poeta Augusto dos Anjos. Primeiro porque foi à sombra dessa árvore que ele foi educado junto com seus irmãos, cujo professor foi ninguém menos do que o próprio pai, Dr. Alexandre Rodrigues dos Anjos. E ao terminar as aulas, os meninos iam à casa grande e ele fugia e se refugiava aqui, sentado em um tronco da árvore, onde nos famosos momentos de introspecção, de meditação, de interiorização, o poeta compôs essa obra tão singular, tão única, né? Que até hoje desafia as grandes cabeças pensantes do Brasil e do mundo, que as pessoas não conseguiram ainda definir qual é de fato o gênero literário ao qual esse poeta pertence. Essa árvore era tão especial para Augusto dos Anjos que ganhou até uma poesia, o
tempo de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje, esta árvore de amplos agasalhos guarda como uma caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar dos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. Augusto dos Anjos. A edição do programa Minha Cidade desta semana está em Sapé. Estamos mostrando um pouco da história desse município. E daqui a pouquinho você vai conhecer uma senzala que era usada pelos senhores de engenho na zona rural de Sapé. A nossa equipe, a equipe do Minha Cidade, foi a primeira a entrar nesse local para mostrar como os escravos se acomodavam depois de um dia de trabalho. É daqui a pouquinho. Quem visita a zona rural de Sapé vai ter muitas atrações naturais e históricas. Uma dessas atrações históricas é uma senzala. Essa senzala está lá bem preservada e nossa equipe foi a primeira a mostrar esse local em anos de existência do casarão. Confira a matéria. Casarões históricos que guardam registro da escravidão, muito verde, espelho de água de um açude que mais parece uma pintura artificial, reserva de Mata Atlântica, cachoeira e o símbolo forte da religiosidade do povo. Toda essa beleza faz parte de um dos roteiros turísticos rurais de Sapé. Estamos na reserva particular da Fazenda Pacatuba. A área pertence ao distrito de Santa Helena e fica dentro de uma fazenda com 2.600 hectares. A plantação de cana-de-açúcar é forte no local, mas existe essa área de preservação ambiental com quase 267 hectares. Em meio à floresta frondosa e bem preservada, há um local muito especial. É essa cachoeira que brota de uma fonte perene que fica dentro da mata. Segundo os historiadores de Sapé, essa pequena cachoeira com água limpa e cristalina era usada pelas mulheres da família dos senhores de engenho para tomar banho. As sinhazinhas ficavam horas nesse local. O lugar é silencioso e transmite muita paz. Aqui é possível ouvir o canto dos pássaros e até avistar o macaco guariba, uma espécie em extinção que ainda vive por aqui. Nós também tivemos autorização para visitar o casarão de Pacatuba, que era a casa grande de um engenho que já foi extinto. O casarão ainda preserva toda a imponência histórica do ciclo da cana-de-açúcar. A casa tem muitos cômodos e ambientes amplos, com detalhes do luxo da época. Esse casarão da Fazenda Pacatuba pertenceu ao coronel Gentil Lins, que inclusive foi o primeiro prefeito de Sapé. Quem colocou ele no poder foi o então presidente João Suassuna. O casarão guarda história até em seu porão, onde funcionou uma senzala. Segundo os guias, nossa equipe é a primeira a entrar nesse local sombrio, que com certeza serviu de moradia para dezenas de escravos. É um local que ainda hoje transmite o sentimento de opressão, de cativeiro e sofrimento. Nós estamos agora em frente à Casa Grande, que pertencia ao engenho Pacatuba. A casa hoje está parada, não tem nada, mas aqui já foi muito ativa. Essa casa foi muito ativa, com grande movimentação de pessoas, de senhores de engenho e principalmente de escravos. E nós vamos mostrar agora onde funcionava a senzala desse casarão, ou Casa Grande, como era chamada, no tempo dos senhores de engenho. Vamos entrar aqui para você ver. Começa logo por aqui. A entrada, tem várias entradas, mas são todas assim, ó, pequenas. Você tem que se curvar para entrar. E imagina os escravos entrando aqui com aquelas correntes nos braços e nas mãos. Nós vamos entrar aqui para ver como era a vida deles aqui depois que saíam do trabalho forçado o dia todo. Ó. Aqui dentro também não dá quase para ficar em pé.
Aqui nesse ponto até que dá, que eu não sou muito alto, né? Aqui. E tem aqui, ó, o Beto tá entrando, nosso cinegrafista forçadamente tá entrando, tem muito morcego aqui dentro hoje. O professor, o guia, né? Maurício Santos vai falar pra gente aqui que eles ficaram, depois de um dia de trabalho cansativo, vinham pra cá, pra esse local, sem nenhum conforto. Isso. E aqui ainda a gente consegue ficar em pé, mas ali do outro lado a gente não consegue mais. A cada passo que a gente dá, vai apertando e a gente tem que andar bem agachado. Então a gente pode ver também, aqui nesse quartinho dá para ver que tem aí uma proteção de ferro. Você entrar aqui, ó, tem muito morcego aí, mas assim eles não vão... Olha só, cuidado aí do morcego. Oi. É muito morcego aqui. Oi. Vamos ver Berg aqui, mostra aí, Berg. Eles saíram, vamos entrar agora aqui, ó. Um local sem nenhum conforto, você vê que a construção é muito antiga, as paredes bem largas, muito fortificadas. Não dá para a pessoa ficar em pé, só deitada ou acocorada, ficar de coca como eu estou aqui. É tudo muito apertado, tudo muito sem conforto nenhum. Ou seja, o cara passava o dia todo trabalhando, vinha para um ambiente desse, passar a noite dessa maneira, no sofrimento também. A antiga senzala também tem lenda sobre a existência de um túnel. Segundo os mais avançados em idade, isso aqui seria a entrada de um suposto túnel, e que foi feita essa base aqui justamente para tampar aí a entrada desse túnel. E para que se via esse túnel? Segundo também os mais velhos, eles contam que aqueles que cometiam, né, as torturas, faziam as torturas com os escravos, eles eram escondidos aqui. Entrava, onde é que saía esse túnel? Entrava, saía lá na Cachoeirinha, e outra história de que saía lá na usina Santa Helena. Lá, muito distante daqui lá. Distante. Então essa daí a gente até descarta. Né? A Cachoeirinha fica a quantos quilômetros daqui? Mais ou menos uns 2, 3 km. A atual administração de Sapé está trabalhando para popularizar esse roteiro turístico da Fazenda Pacatuba. Sapé tem um patrimônio hoje na nossa zona rural incrível. Temos a casa de João Pedro Teixeira, que foi palco das ligas camponesas e foi um ponto estratégico onde os camponeses se reuniram nessa luta por reivindicação de uma cultura melhor, de uma vida melhor para eles. Também temos engenhos, como é o engenho da Preciosa do Vale em atividade, o engenho Boa Vista, que hoje já está adormecido, como também temos a casa de Augusto dos Anjos, a casa da Ama de Leite, e todo o roteiro que conta a história de Augusto, que passa pelo caminho do Parque das Letras, onde a gente vai encontrar o Casarão de Pacatuba, onde vamos encontrar a senzala também, a plantação de pitaia, a reserva de Pacatuba, que a gente encontra os macacos guaribas lá. Então Sapé tem uma riqueza rural astronômica. Além desse e de outros roteiros, manifestações culturais como as festas de São João e o Carnaval estão sendo resgatadas em Sapé. A ideia dos gestores é caminhar para o futuro, resgatando e preservando o passado rico da história que a cidade possui. O artesanato, como a literatura e principalmente nossa banda centenária Santa Cecília, que é um forte na cultura local, e também a cultura das alaúça, que foi resgatado há 6 anos com um grande concurso aqui na cidade de Sapé, que move as localidades, os bairros da cidade. E hoje posso dizer a você e afirmar 100% de certeza que a nossa cultura das alaúça é a maior cultura da Paraíba carnavalesca que existe hoje. Dois pontos fortes aqui no município de Sapé são a agricultura e o comércio. E nossa equipe fez uma visita ao mercado central aqui de Sapé para conhecer o caldo de cana mais famoso da zona da Mata Paraibana. Veja a reportagem. As imensas plantações de cana-de-açúcar mostram que a agricultura ainda é um dos pontos fortes da economia no município de Sapé. A imponente chaminé com fogo morto na zona rural lembra o passado de glória da usina Santa Helena. O casarão que a família do proprietário se hospedava mostra a força que tinha a produção de cana nesse local. Só a usina gerava cerca de 5.000 empregos. Nós estamos aqui diante das ruínas da antiga usina Santa Helena, né?
que foi um marco da indústria canaveira no Nordeste, não só na Paraíba, mas como no Nordeste, de propriedade da família Ribeiro Coutinho, que infelizmente fechou suas portas em 1990 e deixou um prejuízo muito grande para o comércio local de Sapé, para os impostos também que ela gerava para a própria Secretaria de Finanças do Estado, né? E gerava cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos. A usina produzia o açúcar comum, mas também produzia o açúcar demerara, que era exportado para os Estados Unidos e Japão, e também produzia o álcool também. Tinha uma destilaria que também produzia álcool. Enfim, era uma fonte de riqueza imensurável, que infelizmente está nas condições que vocês estão vendo agora. A gente sempre fala que parece que foi uma espécie de maldição. Assim como aconteceu com o engenho Pau d'Arco, de propriedade da família Rodrigues dos Anjos, também aconteceu com a usina Santa Helena, que findou-se dessa forma tão triste. Hoje todo esse complexo, juntamente com o Memorial Augusto dos Anjos e o Memorial das Ligas Camponesas, faz parte do roteiro turístico rural de Sapé. Esses e outros atrativos turísticos apresentam potencial para fortalecer a economia do município. A agricultura e o comércio são os pontos fortes na geração de emprego e renda. Sapé tem feira de domingo a domingo. E quem vem no mercado público da cidade não pode deixar de visitar e provar do rodízio de caldo de cana do seu Zezinho. O rodízio custa apenas R$ 3,50. Tem gente que toda semana vem por aqui. Estou aqui tomando um caldinho e comendo a coxinha. O caldo é doce mesmo? É doce, é. Qual foi o máximo que você já conseguiu tomar? Quantos copos? Só uns 2 mesmo. Eu e o nosso produtor Matheus encaramos a oportunidade de beber caldo de cana sem limite. Bom demais, né? O primeiro copo vai rápido, mas não passamos de 3,5 copos. Seu Zezinho conta que já teve cliente que bebeu 18 copos de caldo de cana. E agora vamos provar aqui, né, o caldo de cana do seu Zezinho, que é tão famoso, tão docinho. O Matheus já está agarrado ali no nosso produtor e eu vou experimentar agora. Bem docinho. O produtor aqui quer fazer um brinde. E aí, Matheus, é doce? Docinho, bem docinho. Muito. Olha aí, estamos aqui no rodízio famoso de Sapé. Tchau, tchau. E quem vem aqui na feira de Sapé, um ponto tradicional é o caldo de cana do seu Zezinho. E por que esse ponto tradicional? Porque ele tem um rodízio de caldo de cana que é famosíssimo. Turistas vêm aqui, pessoas de outras cidades paraibanas, turistas de fora e até turistas internacionais visitam esse rodízio de caldo do seu Zezinho aqui na Feira Livre de Sapé. Eu vou conversar com o seu Zezinho aqui. Todo mundo que passa em Sapé, todo mundo não, mas a maioria gosta de vir aqui tomar um caldinho de cana, apreciar esse caldo de cana doce, é orgânico. É orgânico, a cana é orgânica? É, eu que planto, tem cana, o caldo é orgânico. O senhor já recebeu aqui turistas nacionais, internacionais? Já, quase todos os lugares já veio aqui conhecer e apreciar esse caldo. Mas me diga uma coisa, qual foi o recorde aqui? Quem tomou mais caldo de cana aqui no seu rodízio? Quantos copos o cara tomou? Rapaz, teve gente que tomava 13, 14, outro tomou 15, outro tomou 18, outro toma 10. 18 copos de cana, de caldo? Tem gente que toma bastante. O estabelecimento de seu Zezinho é um dos muitos pontos comerciais que ajudam a fortalecer a economia do município. E a Minha Cidade desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Até lá!